Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciana e eu quero já te pedir, antes de iniciar esse vídeo, para que você se inscreva no meu canal, me ajude a me manter constante por aqui, trazer conteúdo para vocês toda semana. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que eu possa ter esse retorno, esse feedback que realmente esse conteúdo está fazendo diferença aí na sua vida. Hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre um tema que gera muita confusão no meio cristão, que gera medo, que gera dúvida, que é a respeito da maldição hereditária. Quem nunca teve essa dúvida? O que que significa maldição hereditária? Inclusive, esse vídeo ele é resultado de um post que eu fiz lá no meu perfil do Instagram, e muitas pessoas acabaram perguntando, né? Ah, mas e quem não é cristão? O que que acontece? E os textos do Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, Deus disse que o pecado passaria de geração em geração. Então, eu estou hoje aqui gravando esse vídeo para tentar falar um pouco mais a respeito desse tema, sanar essas dúvidas, porque lá no Instagram é tudo muito rápido, né? Não tem como a gente esmiuçar um tema assim tão complexo, que você vai ver durante esse vídeo que não é tão complexo assim. Mas as perguntas que nós precisamos responder é: existe maldição hereditária? Um cristão, ele pode estar debaixo de maldição hereditária? E o que que realmente Cristo resolveu na cruz? Então, nós vamos tratar esse tema tão polêmico, tão complexo, mas que você vai ver que é bem simples de se resolver essas questões. Então, em primeiro lugar, o que que você precisa entender, o que que nós precisamos entender? Que, biblicamente falando, não existe esse termo, né, maldição hereditária, como muitas pessoas acabam pensando. Esse termo acabou sendo muito usado e divulgado através da teologia da batalha espiritual, e através também do sincretismo religioso, porque hoje, dentro do contexto evangélico, do contexto cristão, existe muito sincretismo religioso, né? Aquilo que se traz de outras religiões, uma pincelada de cada coisa e acaba se misturando com o evangelho. E, infelizmente, isso acontece muito nas igrejas brasileiras, né? Porque nós temos essa diversidade no nosso país, de muitas religiões, de muitas culturas, de muitas filosofias, e isso acaba sendo trazido para dentro do contexto de igreja e causa toda essa confusão, essa mistura. Então, esse termo, como se acaba propagando, né, de maldição hereditária, como se fosse um espírito que passasse de geração em geração dentro de uma família. Tá bom, eu sei, talvez em algum momento da minha vida eu já falei isso, né? Talvez não aqui nas redes sociais, mas talvez já falei de alguma forma individualmente, isso há muitos anos atrás. Por quê? Porque eu também acreditava nisso. Então, se você acredita nisso, não se sinta culpado ou se sinta culpada, porque eu acabava bebendo muito dessa fonte, né? Da teologia da batalha espiritual e, consequentemente, a gente acaba acreditando nessas questões, né, de que um espírito acaba sendo transmitido como se fosse uma doença de geração em geração, como se estivesse no gene, né, como se estivesse aí na corrente sanguínea e fosse passando de uma geração à outra. Só que não é isso o que realmente a Bíblia ensina a respeito de maldição. Não é algo místico, mas ele está relacionado a algo pactual, algo jurídico, algo relacional. A maldição na Bíblia ela está ligada à violação de uma aliança.
Então, lá no Antigo Testamento, quando aparece a palavra maldição, ela está sempre conectada com a lei desculpa, com a lei, né? Com a aliança mosaica. E lá em Deuteronômio, nós lemos isso, né? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, a maldição ela não é uma força espiritual ou um demônio familiar agindo. Ele é uma sanção da aliança diante da desobediência, ou seja, existia a lei, existia a aliança mosaica e existia a maldição por quebra dessa lei. Então é algo que está relacionado lá com a antiga aliança do Antigo Testamento, lá da lei mosaica, né? Então a gente não pode misturar esses termos, trazer algo que é relacionado à antiga aliança, à lei do Antigo Testamento, trazer para a nossa realidade hoje como igreja. E aí nós vamos ver alguns textos, né, que sempre aparecem nesses debates, principalmente por isso que acaba gerando essas dúvidas. Lá em Êxodo 20, Deus diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tá vendo aí, ó? Aí tá falando que passa de geração em geração. Mas aqui esse texto ele é lido como se, né, Deus fosse punir filhos inocentes por causa dos pecados dos pais. Mas a leitura desse texto ela precisa ser entendida dentro do contexto, né? E o texto ali, o contexto, ele está falando daqueles que odeiam a Deus ou rejeitam a Deus. Então, algo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, daqueles que odeiam também a Deus, que rejeitam também a Deus. Ou seja, não é uma herança hereditária, não é uma maldição que vai passando de geração em geração, mas é uma continuidade do pecado dos pais. Os filhos não são inocentes, eles continuam rejeitando os pais, a Deus, eles continuam contrários à lei mosaica, eles continuam na iniquidade, no pecado, então eles estão violando a lei. Então não se trata de Deus continuar com uma maldição de pai para filho, como se ele estivesse gerando maldição, agora eu esqueci a palavra, mas como se ele estivesse condenando filhos inocentes por causa do pecado dos pais. Não é isso que a Bíblia diz. São pais que acabam sendo vivendo na iniquidade, filhos que continuam naquela iniquidade, que estão rejeitando a Deus e que estão quebrando a aliança e que estão quebrando a lei. São esses que Deus visita, que Deus ele acaba permitindo as consequências do pecado. Então, lá em Ezequiel 18, Deus ele acaba corrigindo, né, ou deixando isso bem claro, talvez a palavra não seja corrigindo, mas deixando isso bem claro, né, onde diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Lá em Jeremias 31, Deus diz que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos não se embotaram, que não seria mais usado esse termo, ou seja, que já está apontando para a nova aliança. Então, isso aqui precisa ficar bem claro. Não existe, biblicamente, base, né, para que se crie a doutrina da maldição hereditária, como se isso passasse de pai para filho, como se aquilo fosse realmente algo que passa de geração em geração. Não. O que se tem é a lei mosaica, o que se tem é a antiga aliança, e quem não cumprisse essa lei, quem estivesse em desobediência e rejeição a Deus, esse sim seria maldito. E os filhos que continuassem
nessa iniquidade, nessa clara rejeição a Deus, também sofreriam as consequências disso, né? Estariam sujeitos a essa maldição. Então, a Bíblia ela ensina que o pecado ela gera consequências e não que existe uma maldição que vai passar de geração em geração, tá? As consequências, sim, elas podem atravessar gerações, mas mais uma vez eu vou falar, consequência não é herança espiritual, não é maldição espiritual. Os filhos, eles podem crescer, por exemplo, num lar ou em ambientes marcado por pecado, por violência, por idolatria, por abandono, e isso vai gerar consequências. Gera consequências emocionais, gera consequências comportamentais. Então, um filho que cresce num lar onde o pai é alcoólatra e ele se torna alcoólatra, isso não é maldição hereditária, é consequência do pecado, porque aquela criança ela cresceu num ambiente onde ela foi construída dentro daquele ambiente, né? A estrutura emocional dela foi construída dentro daquele ambiente. Em muitos casos, e muitos casos, as crianças elas acabam não seguindo o mesmo caminho dos pais na questão do pecado, mas muitos acabam repetindo os mesmos pecados dos seus pais. Mas isso, mais uma vez eu digo, são consequências do pecado, são efeitos da queda e não é uma maldição espiritual, um demônio específico que está visitando os pais e os filhos e assim por diante. E aí agora a gente chega aqui lá no Novo Testamento, lá em Gálatas 3, né, onde Paulo afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, Cristo ele nos resgata da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Lembra? Aqui está esclarecendo que a maldição é da lei, né? Está relacionada à lei mosaica, não é relacionado a demônios que passam de geração em geração. Então, isso é algo definitivo. Cristo, ele já nos resgatou da maldição da lei. A maldição, ela era a própria lei, né? A lei foi cumprida em Cristo. Então, a condenação, ela teve a sua absolvição na cruz. Lá em Colossenses 2, diz que o escrito da dívida foi cravado na cruz. Não existe mais nenhum resíduo jurídico para que nós venhamos a sofrer maldição por causa da lei, né? Para quem está em Cristo, não existe mais maldição. Então, o cristão, ele não pode ter maldição hereditária, ou seja lá que maldição for, porque o cristão, ele está em Cristo e não está mais em Adão. Ele não é mais a velha criatura, ele é uma nova criatura. Então, quando você afirma que um cristão precisa quebrar maldição, você está negando a suficiência da cruz, ok? Então, eu não sei se isso ficou um pouco complexo demais, um pouco confuso demais. Qualquer coisa você vai perguntando aqui nos comentários, eu vou tentar esclarecer, ok? Mas aí tem uma dúvida que também é recorrente: quem não é cristão tem maldição hereditária? Está sujeito à maldição hereditária? Então vamos lá. O não cristão, aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não está amaldiçoado por uma herança espiritual familiar. Ele está em Adão, ele não está em Cristo. Então ele está vivendo os efeitos da queda. Ele está vivendo os efeitos do pecado original. Ele está vivendo os efeitos daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ah, mas o filho que acaba reproduzindo os comportamentos do pai, ou o filho se separou, os pais se separaram, os netos se separaram, enfim, uma sucessão
de separações, divórcios na família, isso não é maldição hereditária? Não, esquece, tira isso da sua mente. Não existe maldição hereditária. Isso é algo que vem do sincretismo religioso. O que existe são os efeitos da queda, os efeitos do pecado, as consequências do pecado. Então, se você está num lar onde você vê briga, contenda, divórcio dos seus pais, muitas vezes você acaba levando isso para dentro do seu casamento, reproduzindo os mesmos comportamentos. Os seus comportamentos, eles acabam sendo resultado daquilo que você vivenciou na sua infância. E muitas vezes, de forma inconsciente, você acaba reproduzindo isso e que muitas vezes leva em brigas também, em contendas e para, consequentemente, ao divórcio. Então, entende que isso é diferente. É muito mais fácil as pessoas acabarem muitas vezes colocando a culpa das suas circunstâncias em demônios, em maldições, do que efetivamente assumir que isso é resultado do pecado que há em si, ou das consequências dos pecados, ou de comportamentos inadequados. Então, muitas vezes fica cômodo, né, para algumas pessoas falar que isso é maldição hereditária, ao invés de assumir os seus próprios erros e perceber que precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa ter o caráter de Cristo, precisa ter uma caminhada de santificação. Ok? Então, vamos seguir aqui. Então, quem é cristão, não existe mais maldição. A maldição da lei, ela foi quebrada, ela foi cravada na cruz. Ou seja, nós não estamos mais em Adão, nós estamos em Cristo. Então, a maldição que estava ali na lei por causa do pecado, por causa do pecado de Adão, nós não sofremos mais a consequência disso na nossa vida. Toda a maldição já foi quebrada, já foi destronada na cruz do Calvário. Quem não está em Cristo está em Adão. Estando em Adão, está debaixo da lei, está debaixo da maldição da lei e sofre as consequências do pecado de Adão, né? Acaba estando em maldição porque está debaixo da lei, está em Adão, está sofrendo as consequências do pecado de Adão. Nós, de certa maneira, nós sofremos também os efeitos da queda, nós sentimos isso no nosso corpo adoece, o nosso corpo envelhece. Nós podemos sim sofrer as consequências dos pecados dos nossos pais, daquilo que as pessoas cometem contra nós, mas nós não estamos debaixo de maldição, ok? Então, nós sofremos os efeitos da queda, nós sofremos muitas vezes as consequências do pecado, mas nós não estamos debaixo de maldição, porque nós não estamos mais em Adão, nós estamos em Cristo. Quem não está em Cristo sofre as consequências do pecado, os efeitos da queda e está debaixo de maldição. Por quê? Porque a Bíblia diz, o que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que nós vimos no início do vídeo? Quem não cumpre a lei, ele está em maldição. Maldito aquele que não cumprir a lei, certo? Você consegue cumprir toda a lei? Não consegue. Porque se você não está em Cristo, você está debaixo da lei. Então, você não consegue cumprir a lei, consequentemente, você está debaixo de maldição, ok? Então, essa é a diferença entre cristãos e não cristãos. Então, por que essa doutrina ela se espalhou tanto e se propagou tanto, né? Porque o ser humano, principalmente a cultura brasileira, por aquilo que eu já falei no início do vídeo, ela se atrai muito por essas questões espirituais, né? Então, essa doutrina, ela acaba
criando uma expectativa, ou talvez essa não seja a palavra correta, mas ela acaba, criando esse fascínio nas pessoas, né, atrai muitas pessoas em relação a essa coisa mística, essa coisa espiritual. Eh, Muitos líderes acabam usando essa doutrina para gerar medo, para gerar dependência espiritual deles, né, e acaba tirando o foco da cruz para focar em outros rituais, em outras coisas, e acaba realmente diminuindo a suficiência da cruz de Cristo. Porque se eu preciso quebrar maldição, se eu preciso cumprir alguns rituais, eu não tenho então a minha dependência total no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso da cruz e mais alguma coisa, e isso não é o evangelho verdadeiro. Amém? Então, o problema do ser humano não é uma maldição herdada dos pais, é o pecado herdado de Adão. A solução não é quebrar maldições, é estar em Cristo, deixar de estar em Adão para estar em Cristo. Então, Jesus, ele não veio para quebrar maldições em si, ele veio para cumprir toda a lei, para quem estiver em Cristo, estiver nele, não seja maldito por causa da lei, ok? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais esse tema. Então, quando a gente fala de maldição hereditária, a gente fala assim para chamar a atenção, porque é um termo que as pessoas conhecem mais, acaba sendo divulgado mais, então chama atenção. Mas, na verdade, a gente fala em maldição. Então, se você está em Cristo, você não está maldito, você não tem essa maldição da lei. Mas se está em Adão e não em Cristo, você está maldito, você tem a maldição da lei, porque você não consegue cumprir toda a lei. Amém? Espero que esse assunto tenha ficado esclarecido. Por que que é importante você ter uma leitura cristocêntrica? Porque então você vai ler a Bíblia a partir das lentes de Jesus, e você não dá margem para essas interpretações que vêm do sincretismo religioso. Você começa a olhar para as Escrituras a partir de Cristo, e que tudo nas Escrituras apontam para Cristo. E aí fica muito mais difícil, né? Você ser enganado, você cair em doutrinas aí que não são bíblicas, que tem muitas coisas que parecem espirituais, mas não são bíblicas. Então, que você esteja atento, né, a tudo isso. E se você quer aprender a fazer uma leitura cristocêntrica da Bíblia, eu quero te convidar para conhecer o combo Guia do Evangelho, onde você vai aprender a enxergar Cristo, de Gênesis a Apocalipse, vai aprender a ver que toda a Bíblia é sobre uma única pessoa, Jesus. E tudo isso você vai aprender aqui no combo do Evangelho. Clique no link que está abaixo desse vídeo, aqui na descrição, para conhecer mais. Se você tiver dúvida, pode chamar ali o suporte, que alguém vai te atender, vai te auxiliar, vai tirar as tuas dúvidas, vai mandar uma amostra grátis do material, ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais!